Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Hoje converso com a doutora Ana Rita Barros, formadora do Centro de Informação Europeia Jacques Delors. Boa tarde, doutora Ana Rita. Muito boa tarde, Ana Marta. Vamos começar por fazer uma referência à Cimeira Europeia. Decorreu em Bruxelas e o que é que podemos realçar desses 2 dias de trabalhos? Portanto, muita agenda, desde as migrações às questões geoeconómicas, à defesa e segurança europeia, que está agora na ordem do dia, e a análise dos conflitos internacionais. Marca o fim do semestre da presidência polaca do Conselho. Do Conselho. De um primeiro trio de presidências que se iniciou em 1 de janeiro. A Polónia termina agora. Aliás, o presidente António Costa teve a oportunidade de agradecer a Donald Tusk a sua colaboração nestes 6 meses. E as conclusões realçam a necessidade de continuar a aumentar as despesas e os gastos em segurança e defesa europeias. Portanto, isso é uma máxima que está em todas as cimeiras que foram realizadas esta semana. Aliás, quase se realizaram, não em simultâneo, mas uma após a outra. Exatamente. E a semana passada o G7, portanto, Sim, é chamada a semana das cimeiras. O Conselho Europeu congratulou-se com a adoção do Regulamento da Ação de Segurança Externa, nós já aqui falamos, o SAFE, e apela, portanto, a nível internacional a um cessar-fogo na faixa de Gaza, apoia a situação de uma paz duradoura e sustentável e dos 2 Estados naquela zona, o que é uma posição europeia que pode ser polémica, não? Sim, que já foi pouco clarificada nos últimos tempos, mas que agora é bem definida, exortando Israel a levantar totalmente o seu bloqueio a Gaza. Aliás, aquela situação é humanitariamente, enfim, portanto, indescritível. No que respeita à Ucrânia, foi o ponto, enfim, menos consensual, como sempre. Decidiram continuar o apoio financeiro, principalmente baseado nos dividendos, digamos assim, nas receitas extraordinárias resultantes dos ativos russos que se encontram imobilizados. Porque até este momento, segundo dados divulgados pelo Conselho, a União Europeia já disponibilizou à Ucrânia 158,6 mil milhões de euros, dos quais cerca de 60 mil, 59,6 mil milhões em apoio militar. Portanto, a questão ucraniana é uma questão que, enfim, que continua, que o Conselho mantém o seu apoio à Ucrânia, mas que, enfim, nem sempre tem os consensos necessários de todos os líderes europeus. E foi o que aconteceu. Nomeadamente para fazer passar mais um pacote de ajuda à Ucrânia. Porque a aprovação dos pacotes exige unanimidade. Não foi isso que aconteceu. Estava um pacote para ser aprovado, que é o 18º. Há 2 líderes de 2 Estados-membros, da Eslováquia e da Hungria, já nosso conhecido, que não se manifestaram muito a favor. O pacote não chegou a ser aprovado, era um pacote de sanções à Rússia e o que foi votado foi, por unanimidade, como é preciso, o prolongamento por mais 6 meses do 17º pacote, que era o pacote anterior. As declarações relativamente à Ucrânia, o que indicavam e que de facto não mereceram o parecer favorável de Viktor Orbán relativamente à posição da Hungria, era que a União Europeia e o Conselho continuavam a apoiar a Ucrânia relativamente à sua independência, à sua soberania e à integridade do seu território reconhecido com as fronteiras internacionalmente conhecidas. Sim. Portanto, é esta posição que Viktor Orbán não deixou passar. Desta vez não deixou passar, não sei da sala como das outras, enfim, esperemos pelos próximos desenvolvimentos. Falemos da Cimeira da NATO, com uma importância crucial e onde se voltou a discutir as despesas na área da defesa dos vários países. E aí a discutir e a aprovar, porque era ou sim ou não. Portanto, os 32 líderes da organização reuniram-se esta semana nos Países Baixos, em Haia, com o objetivo de manter
Aliança Atlântica. Chegou a pensar-se que poderia estar em risco. Exatamente. A aliança. Bastante em risco. Foi preciso haver a concordância com os gastos anuais. 5% da riqueza de cada um dos Estados até 2035. Dos atuais 2%, passa para 3,5% em capacidades básicas de defesa. Aqui já há um aumento de 1,5%, que é importante. 1,5% é quase o dobro do que era, não é? Sim. Além disso, mais outros 1,5% para a proteção de infraestruturas críticas. O que é que são? Defesa de redes de comunicação, resiliência civil, inovação e base industrial de defesa. Portanto, também tem que ser incluída. Posição de Espanha. Aqui foi muito, enfim, clara, criticada por uns, nós não nos vamos aqui apoiada por outros também. Apoiadas por outros também. Mas uma posição do primeiro-ministro espanhol em manter uma cláusula de opting out, portanto, de fora, nos 2%, sim, de exceção, mantendo nos 2%, para conseguir o apoio dos movimentos de esquerda, enfim, que são, no Parlamento, são forças que o ajudam a lá estar. Portanto, Donald Trump pronunciou-se sobre isso. Teme-se que isso possa ter implicações na negociação das tarifas europeias, sim, que são negociadas. Pois, mas a negociação das tarifas é já no início de julho. Sim. A renegociação, porque foi aquele adiamento. Sim. E pensa-se que isso pode perigar essa negociação. Mas os outros concordaram. Os Estados Unidos mantêm-se um membro central da aliança, mas cada vez mais a responsabilidade pela defesa europeia passa para si própria. Portanto, passa para cada um dos Estados-membros da União Europeia. Para o seu conjunto. Apela-se muito a conseguir sinergias, porque, sim, em termos de utilização de materiais militares, é importantíssimo. Nós somos pequenos Estados, ou grande parte de nós, são pequenos Estados que, per si, não têm capacidade de atuar. A declaração final acordada na Cimeira da NATO relativamente à Rússia é muito mais moderada do que na última reunião. Desta vez fala numa ameaça, a Rússia é uma ameaça a longo prazo. Na reunião anterior falava que a Rússia era uma ameaça mais significativa e direta à segurança dos aliados. Portanto, uma interpretação diferente que tem muito atenuada, a ver com o que se passou, bastante mais moderada. O peso da opinião americana, logicamente. Donald Trump, claro. Para sermos mais precisos, talvez. Relativamente à Ucrânia, enquanto o Trump fecha completamente as portas à entrada na NATO, não é essa a posição nem do secretário-geral, nem de muitos líderes dos países da NATO que ali estavam, e, portanto, veremos o que é que acontece, que esses outros são bastante favoráveis ao processo de adesão da Ucrânia, que é reversível. Foram acordados também novos requisitos para garantir a defesa por país, detalhes sobre forças, treino dessas forças, colocação na Europa, no Canadá, portanto, especificidades muito detalhado relativamente a essa capacidade de transferir cada vez mais as competências da NATO para a esfera europeia. Voltemos à questão da presidência rotativa do Conselho. Já focamos brevemente. A presidência polaca está a chegar ao fim e é a Dinamarca quem assume o próximo período. De 1 de julho a 31 de dezembro, a seguir será Chipre. Completa assim o trio de presidências que começou em 1 de janeiro com a Polónia. Será a oitava presidência da Dinamarca desde a sua entrada em 1973. Eu ia referir já a um slogan. Há sempre uma Europa forte em um mundo em mudança. É a base do programa da presidência, que assume a segurança e a competitividade como prioridades. Falando também na transição ecológica como um topo de agenda com grande primazia. Reforça a ideia de uma nova ordem internacional e da unidade que a União Europeia tem que demonstrar perante essa nova ordem, mostrando a sua força com democracias estáveis, base económica sólida e sociedades socialmente equilibradas. Para a presidência dinamarquesa é preciso colocar as palavras em prática, com uma agenda muito preenchida, com ações e sessões e iniciativas ao longo de todo o país. A Dinamarca diz que procura chegar a todas as partes para não restringir as reuniões e as sessões à capital, Copenhague. E diz o seguinte, que quer, através dessas ações,
encontrar soluções locais para inspirar a política europeia. É o que está no programa. E dentro destas iniciativas, uma parte interessante, que é o facto de juntar empresas privadas a estas iniciativas, que normalmente não é muito comum. Sim. Será comum no processo não estar escrito no programa, mas desta vez está lá uma visita, explicitamente uma visita a Billund, a uma empresa que todos nós conhecemos, que é a Lego. E também é uma empresa que também vamos conhecendo, que é a KPMC, que é do sector alimentar, das batatas, portanto, mas esta última é uma cooperativa. Mas uma forma de mostrar, segundo a Dinamarca, a sua experiência em conjugar digitalização com sustentabilidade. Portanto, vejamos como é que se comporta, digamos assim, a presidência dinamarquesa, porque a Dinamarca, que até há pouco tempo era pouco a favor dos gastos também em segurança, já veio dizer que ia sair dos países frugais, os 4, portanto, Dinamarca, Suécia, Áustria e Países Baixos, apoiando o aumento do orçamento da defesa, orçamento esse, cujo orçamento plurianual 28-34 vai ser iniciada a sua negociação nesta presidência dinamarquesa e, portanto, é muito importante as posições que a Dinamarca venha a defender. Vamos fazer aqui uma referência a um processo no Tribunal de Justiça da União Europeia que é quase inédito, podemos dizê-lo assim. Sim, é a primeira vez, que tal acontece sobre esta matéria, claro. Sim, exatamente. Portanto, recordemos, é uma nacional de um país terceiro que entrou em 2019 num Estado-membro da União Europeia, neste caso a Itália, acompanhado de 2 crianças menores, sua filha e uma sobrinha de 8 e 13 anos, respectivamente. Foi detida e julgada por auxílio à entrada irregular de menores, ou seja, tráfico de menores. Declarou mais tarde, quando pediu a proteção internacional, estar a ser vítima no seu país de uma ameaça do companheiro e, portanto, põe em perigo a integridade física da filha e da sobrinha de quem tinha a tutela, porque a menor não tinha progenitores. O Tribunal de Bolonha, que analisou o caso, recorreu ao Tribunal de Justiça Europeu, que este mês de junho se pronunciou, dizendo que o comportamento de uma pessoa que, em violação do regime de fronteiras, introduz no território menores de quem tem guarda efetiva, não constitui uma infração, mas sim uma responsabilidade da sua ligação, da sua relação familiar. E, portanto, deu razão a esta cidadã, baseando-se na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, na legislação europeia. É uma situação nova nos migrantes que faz rever muitas das posições. E abre um precedente, não é? Para outras posições de pedidos de asilo de naturais de países terceiros. Há uma consulta pública a decorrer sobre turismo sustentável. Qualquer cidadão da União Europeia pode participar. Exatamente. Na sua língua do país, oficial do país, a Comissão lançou uma consulta pública, iniciou-se no passado dia 20 de junho, há 8 dias, mas prolonga-se até 12 de setembro de 2025. E trata-se de reduzir a sobrelotação, criar opções que respeitem o ambiente, melhorar os serviços digitais e melhorar também as ligações transfronteiriças na União Europeia. Qualquer cidadão, instituição ligados ao turismo podem se pronunciar, é bom que o façam, uma forma de participarmos nas futuras decisões da União Europeia e pretende também melhorar as relações de coordenação turística e de resiliência do sector interestados membros da União Europeia. Portanto, o apelo, participem, é só colocar turismo sustentável da União Europeia, é endereçado normalmente para a página da representação, porque estamos a pôr em português, da representação da Comissão em Portugal, preencher, aqueles que já preencheram outras consultas, já têm com certeza a palavra passe e o acesso. Os que não têm, formalizam na altura e depois preenchem o inquérito. Amanhã celebra-se a Noite da Literatura Europeia e há uma iniciativa no nosso país. Em Lisboa, portanto, uma iniciativa que é apoiada pelos institutos culturais e pelas embaixadas de diversos Estados-membros da União Europeia. São sessões pequenas de 15 minutos, 10 sessões por local,
que se vão repetindo ao longo da noite. A iniciativa começa às 19 horas, prolonga-se até às 23h30, dos mais diversos lugares. Desde o Centro de Arte Moderna da Gulbenkian, porque é confinada àquela zona de São Sebastião da Pedreira, até ao Corte Inglês, portanto, que também apoia a iniciativa, passa a publicidade, livrarias que estão na zona, Provedoria da Justiça, que também fica ali perto, e até as estações de metro. Portanto, um convite, o que é que fazem? Leituras nos 15 minutos, alta, sim, sobre obras destes diversos países, e vários autores e atrizes dão um corpo às palavras, portanto, uma encenação de pôr, dão um corpo ao texto que ali está sendo lido, uma iniciativa interessante. Sim, quem sabe para reproduzir nos próximos anos entre nós. Quem sabe, se tivermos o apoio dos consulados, enfim, ou pelo menos, em miniatura, fazermos uma réplica. Claro. Doutora Ana Rita Barros, a terminar, uma frase de Filipe VI de Espanha. Alguém que não tem funções executivas, mas que se pronunciou, faz parte de um discurso que foi proferido pelo rei Filipe VI na atribuição recente do prémio Carlos Magno em Aachen. A Ursula von der Leyen. E diz o seguinte: como podemos defender e promover os nossos valores, utilizar os nossos recursos da forma mais eficaz e assegurar que o modo de vida europeu, igualdade, Estado de Direito e direitos humanos, é melhor protegido. Em um mundo de gigantes, ter uma só voz, uma voz clara e poderosamente concertada, tem de ser a resposta. Filipe VI. A leitura de todo o discurso está na página do Prémio Carlos Magno, portanto pode ser consultado, é um texto em inglês, facilmente acessível e tem muitas frases pró-europeístas. Doutora Ana Rita Barros, obrigado uma vez mais e até à próxima conversa. Obrigada.